A mensagem hoje é o espírito e a carne. Vocês que estão acompanhando esse trabalho, o caminho para a salvação de Ari Antunes, os inscritos, os que já estão fazendo parte desse projeto, o caminho para a salvação, confrontando os pecados. E hoje, meus amados irmãos, a mensagem é o espírito e a carne, o pastor e o lobo. E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que não tem como fugir dessa. Quando você prega a verdade, os que estão na carne, eles se ofendem, eles ficam nervosos, ficam bravos, vão para a igreja, vão para o banheiro, vão tomar água, vão lá para fora, porque não querem ouvir a verdade. Esses, qualquer um pregador que ele quer descobrir que tipo de igreja onde ele está pregando, para quem ele está pregando, aí começar a pregar a verdade. Porque lá, irmão, no 1 João, capítulo 4, eu já comentei isso, a lista aqui outras vezes, e está escrito. A gente se define quem é o Filho de Deus e quem são os filhos do maligno. Pela verdade. Amém, irmãos? Então não tem como nós fugir dessa. E hoje, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que quando a gente prega a verdade, a carne se ofende. Mas quando você fala a verdade, o espírito se alegra. Entenderam? Porque ele é espírito. E hoje, meus amados irmãos, não é diferente. Eu estou triste, porque estou vendo que o povo está cada dia mais se afastando das minhas mensagens, do alerta, dos avisos, e se aprofundando mais nos pecados. Porque quando a pessoa não se santifica e ele se afasta da verdade, automaticamente ele está caindo no pecado, ou está vivendo o pecado. Entende? E ontem a mensagem foi: os pecados anulam a graça. Hoje é: os pecados roubam a salvação. Entenderam? Então, cada um que faz segundo a sua vontade segue os seus próprios instintos. E hoje eu estava, até de madrugada, eu estava estudando a palavra, orando, e aí veio a mensagem ali das igrejas, dos lobos e dos pastores. Quando você, por que as pessoas não me chamam para pregar na igreja? Eu conheço mais de 100 pastores. Ninguém me chama porque eu prego o que está escrito. E o jeito que eu prego é para fender a carne mesmo, que a espada, a palavra do Senhor é a espada. E ela corta mesmo, ela separa o bem do mal. E quando eu prego a verdade, as pessoas não querem ir. Então, isso que revela que lobos, está cheio de igreja, está cheio de lobos. E aí o lobo, esse, em vez de ser pastor, ele pega e tem os lobinhos de estimação. Então ele não chama um pastor que vai pregar a verdade, vai pregar pecado, arrependimento e salvação, porque senão ele tem medo que os lobinhos vão embora. Porque ele já manipulou aquele lobinho, já criou aquele lobinho, já amansou aquele lobinho daquele tipo. Então, chamam eles já estão ali para fazer número e para chamar ali, vão lá, cantam uma musiquinha lá, que nem louvor, não é uma musiquinha, e vão sentar lá e ficam fazendo número na igreja. E não sai daí. Vocês acham que Jesus está satisfeito com isso? Será que foi essa igreja que Jesus criou e constituiu?
É uma pergunta que eu faço, irmãos. Lá em 1 João 4 está escrito lá que você conhece os espíritos e conhece os filhos de Deus, filhos do maligno, por causa das obras, o comportamento, o modo de viver, o que está ouvindo. Olha que situação que tá, vai visitar as igrejas de hoje, os mundanismos, como é que está. Entende, irmãos? E olha aqui, ó, hoje de madrugada eu estava orando e veio a palavra me escrever tudo isso aqui hoje. Que está escrito aqui, ó. Pela verdade que são revelados quem está na carne e quem está no espírito. É o que está aqui em João, 1 João 4, 1 e diante. Os falsos profetas. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecemos o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então isso quer dizer que quando você prega a verdade, quando as pessoas dão glória a Deus ali, louva a palavra ali, é porque eles estão vivendo em espírito, eles estão em santificação. Mas quando você prega a palavra lá em cima do altar, você fica olhando lá, pregando a verdade, e tem gente que começa lá a se mexer na cadeira, baixa a cabeça, costa a cabeça, e olha para um lado, sai dali, fica lá e fica incomodado, é porque ele não está satisfeito, ele não está ouvindo a verdade, ele está na carne. E muitos saem, levantam a cadeira e vão embora. Outros vão lá para fora, porque não suportam a verdade, porque o pecado é tão, sabe, avançado na vida dele que ele não consegue, não suporta a verdade. Porque a carne está dominando. Entenderam? E é isso que um pastor deveria de usar esses termos para saber que tipo de membros que ele tem dentro da igreja. E aí que ele tem que usar a sabedoria para pegar essas pessoas que estão perecendo, que não estão suportando a verdade, e chamar eles separados e conversar com eles, e levar eles para Jesus. Entender? Entregar eles, trazer Jesus até eles, para que eles venham se converter nos nossos caminhos. Mas isso não acontece nas igrejas hoje, não acontece. Eu tenho ido em várias igrejas aí, irmãos. Chega pessoas que ficam lá de 5, 10 minutos ali, ó, coisa e vão embora. Sentar na cadeira, daí um pouco levanta e vão embora, não ficam ali. Por quê? Porque não estão encontrando o que foram buscar. Oração, um atendimento, uma atenção, procurar saber se ele está precisando de alguma coisa. Não encontra aquilo ali. Aí faz sozinho por sozinho, eu estou lá no mundo, então eu fico lá mesmo, ninguém me incomoda. Esse é o pensamento dessas pessoas. E quem são os responsáveis? Os líderes de igreja, os presidentes de ministério, os pastores, os diáconos, os presbíteros. O pastor, a gente está atendendo uma pessoa lá, está lá no altar, lá tem um diácono, tem uma diaconisa, um presbítero, um outro pastor. Ele tem que ver quando chegou uma pessoa nova lá, um visitante, tem que chegar nele e conversar com ele, perguntar se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, o que é que pode fazer por ele. Mas não está acontecendo isso, irmão, não acontece. Aí vem aqui, irmãos, um anjo me falou, porque os pastores não têm chamado, não têm me chamado para pregar, porque tem medo de perder os seus lobinhos de estimação. Foi que hoje estava conversando comigo de madrugada. Eu perguntando para ela por que tantos pastores conhecem a verdade. Eu apresentei meu trabalho e não aceito isso, por quê?
Aí veio essa resposta para mim ontem. Porque eles têm medo de perder os lobinhos dele de estimação. Eles estão ali para fazer número. Chama para cantar uma música e voltam para o lugar. O pastor não leva para o pastor não leva os lobinhos para o pasto, o campo onde tem pastos verdejantes, e nos rios onde tem água limpa, porque Jesus é a fonte de água viva, que lava, que limpa e que purifica. E se o pastor transformou o lobo velho lá, que ele está em lugar de pastor, ele doutrinou o lobinho dele e ele tem medo de perder eles. E ele não leva para os campos onde tem pasto verdejante, que Deus criou, não leva para o rio, lá para a fonte, para tomar água limpa, porque ele está tratando ali do jeito dele dentro da igreja. Entenderam? E daí os outros lá fora estão perecendo. Meus irmãos, se esses lobinhos comem desse pasto e bebem dessa água, eles abandonam o lobo e se guiarão o verdadeiro, e seguirão o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Por isso que estão lá 3 cultos por semana, 1h30 só, 15, 20 minutos de palavra e o show gospel. Entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e a mesmice continua. O comodismo tomou conta. E vocês acham que Jesus está nesse negócio? Não está. Porque se Jesus estivesse ali, se Jesus estivesse ali, tinha cura, tinha libertação, tinha salvação, tinha batismo, mas não tem. Amém? Então fica com vocês essa mensagem, porque o que foi determinado para mim hoje foi isso aí. Amém? João 10:16. O que Jesus falou? Ainda tem outras ovelhas que não estão desse aprisco. Me convém agregá-las estas. Elas ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Haverá um rebanho e um pastor aonde tiver ovelha de Jesus, não lobo. Fica com vocês essa mensagem, porque eu estou pregando mesmo nos pastores, porque essa é culpa de pastores que se dizem pastor, que não estão fazendo as coisas certas, não estão cumprindo o que está escrito. Tem um nome, tem um título, mas não exerce. Faz segundo a vontade deles. Entenderam, irmãos? Então fica com você essa mensagem e amanhã eu estarei com outro. Lembre-se que os pecados roubam a salvação. Que Deus abençoe a todos. Amém?